Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar sobre o capítulo 18 do Evangelho de João. Agora nós estamos realmente na reta final, nós temos só mais 4 capítulos para estudar desse Evangelho. Mas eu queria pedir para você, se por um acaso você entrou aqui nesse vídeo por um acaso, ou porque alguém compartilhou esse vídeo com você, você não acompanhou o restante do estudo, seria muito legal você acompanhar os primeiros capítulos, porque nós já estudamos muitas coisas e eu cito várias vezes coisas que eu já ensinei, né, que a gente já leu juntos nos demais capítulos. E também, se você é uma pessoa que ainda não me conhece, deixa no comentário um oi, fala de onde que você é, tá? Até pra gente se conhecer também, né? Tô muito feliz porque tem bastante amigos acompanhando, compartilhando, e eu tenho recebido muito comentário positivo de que realmente a pessoa começou a entender de uma maneira diferente a Bíblia. E esse é o objetivo, né, do nosso estudo. Então, gente, hoje o estudo vai ser um pouquinho diferente, porque como nós estamos no final do estudo do Evangelho, o final dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são bem parecidos. Então, assim, para a gente entender a integralidade das cenas que acontecem, seria muito interessante, depois que vocês lerem o João, vocês pelo menos lerem os capítulos que eu vou citar dos outros evangelhos, para você ter uma visão geral, porque às vezes assim, João cita um pedaço do que aconteceu, Lucas complementa com mais algumas informações, Marcos também, Mateus. Então a gente lendo os 4 evangelhos, a gente consegue entender bem, vai ficar muito firme na mente de vocês como que aconteceu a última ceia de Jesus, né, que ele ceiou com os discípulos. Inclusive aqui nós vamos ler no livro de João, que ele não conta muito como foi essa ceia, como foi o partir do pão, né, que é uma cena assim que todos os cristãos conhecem, que é muito divulgada. Então, para você saber todo o processo, como é que foi da última ceia de Jesus com os discípulos até a crucificação e a ressurreição dele, eu aconselho depois você ler os outros evangelhos, mas eu já cito para vocês quais eles são, tá bom? Então, assim, ó, relembrando, o capítulo 17, basicamente, foi uma oração que Jesus estava fazendo em favor daqueles que iam crer nele. Tanto em favor dos discípulos, que já caminhavam com Jesus, mas ele cita também, né? Se você não assistiu, vai lá no capítulo 17 para vocês relembrarem. Ele cita também que estava orando por todos aqueles que viriam a crer no que Jesus estava fazendo, querer caminhar com Jesus, então é por nós que Jesus estava orando. Então, basicamente, o capítulo 17 é uma oração que Jesus faz. Então, vamos começar agora a leitura do capítulo 18, que começa assim, ó. Depois de fazer a sua oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então, gente, outro comentário que eu quero fazer com vocês que é interessante. Se você for para o capítulo 13, o estudo do capítulo 13, a gente vai fazer a leitura do início da ceia de Jesus, né? Deixa eu só vamos recordar aqui juntos, ó, que Jesus lava os pés dos discípulos e também aponta já quem seria o traidor. Ali ele estava reunido com os discípulos, né? Essa ceia, eu vou agora passar para vocês os capítulos, até fiz uma colinha aqui para não errar, ó. No Evangelho, anota aí, tá? No Evangelho de Mateus, vocês vão ler o capítulo 26, que vai falar um pouco como foi essa última ceia de Jesus. Marcos, no capítulo 14. Lucas, no capítulo 22. Esses capítulos vão falar dessa mesma ceia que ocorreu no capítulo 13. Só que o que aconteceu no Evangelho de João? No capítulo 13, conta que eles estão ceando juntos, ele aponta o traidor, ele fala para Judas, eu não sei se vocês vão lembrar, mas ele fala para Judas, ó, vai fazer logo o que você tem para fazer, porque Judas já tinha movimentado todas as coisas para entregar Jesus para os fariseus, né, para os judeus da época. Então Jesus falou, vai lá e sai. Aí a partir do capítulo 14, 15, 16 e 17, é um monte de ensinamento que Jesus traz para os discípulos sem a presença de Judas mais, porque nesse momento Judas sai, e aí Jesus começa a trazer vários ensinamentos, eu vou só recordar com vocês porque eu acho importante. Então, no capítulo, vou resumir, tá? No capítulo 14, Jesus fala que ele é o único caminho para o Pai. No capítulo 15, ele fala que ele é a videira, que a gente tem que estar
conectada a Ele para trazer bons frutos para a nossa vida. Capítulo 16, ele continua ainda falando e ele traz um pouco do trabalho do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, que ele, relembrando vocês, para quem está acompanhando o estudo, que ele fala assim, eu preciso ir embora para que um consolador e o ajudador de vocês fiquem na terra atuando. Então, era necessário que Jesus partisse para que o Espírito Santo atuasse. Então, no capítulo 16, ele fala um pouco sobre isso. E o 17, que foi o último estudo que nós fizemos, que é a oração que ele faz, clamando para que o Pai, né, esteja junto com todos aqueles que agora iriam formar a nova família, né? A nova família de Deus. Quem é a família de Deus? A família de Deus é todo aquele que crê em Jesus Cristo e tem Jesus Cristo como seu Senhor. Aquele que tem comunhão com Cristo, porque nessa comunhão nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a salvação, o nosso nome é escrito no livro da vida, então a Bíblia fala, ainda que a gente morrer fisicamente, o nosso espírito nunca morrerá, porque o nosso espírito continuará com Cristo nesse reino que Ele nos promete, né? Então no capítulo 18, que ele fala que depois de fazer essa oração ele saiu com os discípulos e foi para esse jardim, então é posterior à última ceia que ele fez com os discípulos, tá? Por isso que eu quis fazer esse resuminho rapidamente com vocês, porque o capítulo 13 ao 18 é uma mesma cena, é no mesmo lugar. Então, tudo que foi falado no capítulo 14, 15, 16 e 17 foi falado para os discípulos no momento da Santa Ceia. Então, se você ler Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22, você vai ver outras coisas que foram escritas a respeito desse momento da última ceia do Senhor com seus discípulos, tá? Então, essa hora ele sai, vai para esse jardim. Então, agora no versículo 2, né? Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelo chefe dos sacerdotes e pelos fariseus. Então, aquele momento que Judas sai da presença de Jesus e dos discípulos na última ceia que Jesus faz com eles, que era a última ceia antes da Páscoa, o Judas sai de cena porque ele vai entregar Jesus para os fariseus. Então, nesse momento que Jesus estava nesse jardim, Judas aparece agora com os guardas que faziam toda a guarda sacerdotal lá da época, né? Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Então imagina, veio Judas na frente e os guardas armados para pegar Jesus nesse momento. Jesus sabia de tudo que lhe ia acontecer. Jesus não foi pego de surpresa, né? Eu já falei sobre isso. Ele sabia de tudo que ia acontecer. Por isso caminhou na direção. Então Jesus, ao invés de fugir, o que ele fez? Ele caminhou na direção desses guardas e de Judas e perguntou: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, eles responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse sou eu, e tem versões que falam eu sou, porque a frase eu sou, eu já citei também há alguns dias, foi o nome que Deus falou para Moisés falar para o faraó lá na época do Egito Antigo, quando eles eram escravos. Quando veio as pragas do Egito, Moisés falou assim: Deus, se me perguntarem que Deus é esse que eu sirvo, que nome que eu dou? Porque os deuses egípcios, eles tinham todos os nomes, né? E o Deus dos hebreus, dos judeus, não tinha um nome. Aí Deus fala assim para Moisés: fale que eu sou. Então esse nome eu sou ficou caracterizado Deus. Então Jesus nesse momento ele responde, aqui está na versão sou eu, mas as versões mais originais traz exatamente o mesmo termo que era usado lá no Antigo Testamento, que é o eu sou. Então, Jesus se dizendo Deus aí mais uma vez, né? Então, versículo 6. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. E Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora. Então, gente, olha que interessante. No 6 fala que quando ele traz essa palavra eu sou eu, eles caem no chão. Tem uma passagem muito interessante na Bíblia que fala que quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará.
Diante da glória poderosa de Deus, nenhuma pessoa vai conseguir ficar de pé. O nosso espírito, ele vai se quebrantar diante de Jesus Cristo. E mesmo que a gente não quiser, a gente vai se ajoelhar perante Ele. Então, a hora que Ele lança a palavra eu sou, esses guardas todos, eles caem no chão, não conseguem ficar em pé diante da glória de Deus, né, nesse caso. Então, no versículo 9, Jesus disse isso para que se cumprisse o que Ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Então, só Jesus iria para a cruz, né? O restante seria guardado aí. Versículo 10. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a tua espada. Olha o que ele fala, gente. Ele não quis que ninguém defendesse ele desse momento que os guardas iriam prender ele. Ele falou assim, ó, por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o meu pai me deu? Eu já disse isso algumas vezes, eu repito, Jesus veio para a terra para esse momento. Esse é o ápice da vitória de Jesus. Porque é no momento que ele entrega a vida dele e é jorrado aquele sangue que traz à memória o que os antigos hebreus, os antigos judeus tinham que fazer para pagar os seus pecados. O que os sacerdotes do Antigo Testamento tinham que fazer para pagar os pecados do povo? Tinha que pegar uma ovelha perfeita, sem defeito nenhum, e jorrar aquele sangue, para que, por causa do sangue da ovelha, o pecado do povo fosse esquecido por Deus. Só que essa oferta, ela tinha que fazer anualmente, sempre tinha que fazer. Não era assim, você sacrificou a ovelha, agora o povo está perdoado de tudo. Não, sempre tinha que ser feito esse sacrifício. Então, nesse momento, quando Jesus vai para a cruz, a palavra de Deus fala que Jesus é o Cordeiro de Deus. Por que eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir de novo. Por que Jesus é o Cordeiro de Deus? Porque ele substituiu aquilo que era feito lá antigamente, e ele, com a tua própria vida, não é mais um animal. Com a sua própria vida, ele verte aquele sangue, ele morre, mas ele morre para nos trazer vida. E a forma que ele nos traz vida é enviando o Espírito Santo dele. O nosso espírito, ele só fica vivificado, a gente realmente se liberta do pecado e se torna uma nova criatura, como a Bíblia explica, que é o que acontece com aquele que crê em Jesus e recebe o Espírito Santo. E ele precisava morrer para que o Espírito Santo passasse a atuar. Então, ele foi o sacrifício vivo para nós. E ele veio por causa disso. E nada ia fazer Jesus sair desse propósito. Porque ele veio exclusivamente com esse objetivo. Tá? Ele não veio, eu já falei também sobre isso, mas eu gosto de repetir para ficar bem claro para vocês. Ele não veio só entregar mensagens bonitas. Ele veio se doar inteiramente para nós. Para que, por causa do sacrifício dele, a gente se tornasse o povo dele, porque a gente entende o sacrifício agora de Jesus e a gente quer que Jesus seja o Senhor da nossa vida. Então, ele fala, você acha que eu vou deixar de beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Versículo 12. Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então, levaram primeiro até a casa de Anás. Anás, ele era sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote judaico, né? Dos judeus. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. A gente estudou sobre esse capítulo que ele fala sobre isso aqui em João. Versículo 15. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Então, Pedro e mais um, né, com o outro. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Então, Pedro consegue acompanhar Jesus até a casa do sumo sacerdote, porque Pedro era conhecido, então deram acesso para ele entrar junto, né? Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou à empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou, olha que ela pergunta para Pedro, você não é um dos seguidores daquele homem? Olha que Pedro responde, eu não. Pensa, gente, todo esse tempo caminhando com Jesus, né, jurando fidelidade, jurando que nunca ia deixar que nada acontecesse com Jesus, falou que ele ia fazer tudo por Jesus, né? Não sei se vocês conhecem alguém aqui que fala que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, que Jesus realmente é o Senhor da tua vida, mas por pouca coisa
sai debaixo da cobertura de Jesus e vai procurar outros caminhos, né? Então, nesse momento, Pedro responde, não, eu não conheço Jesus. Versículo 18, por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. Então, Pedro estava meio lá como espião, entendeu? Ele foi acompanhando Jesus, conseguiu entrar na casa, porque conhecia lá o pessoal, mas ele não se entregou como seguidor de Jesus, ele ficou lá como conhecido da casa, né? E ficou até se aquecendo, enquanto Jesus era interrogado lá por Caifás, ele ficou lá se aquecendo no meio do povo. Versículo 19. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu, eu sempre falei a todos publicamente, ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Ele está falando, gente, eu estou falando dos meus ensinamentos faz tempo, por que vocês estão me pegando aqui na calada da noite para me interrogar? Sempre foi em aberto, né? 21. Então, por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Isso Jesus falando. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estava ali deu-lhe uma bofetada e disse, isso é maneira de falar com o grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que eu menti, respondeu Jesus. Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Depois Anás mandou Jesus ainda amarrado para Caifás, o grande sacerdote. Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram, você não é um dos seguidores daquele homem? Então, segunda vez que estão perguntando para Pedro. O que ele responde? Não, eu não sou, respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou, será que eu não vi você com ele no jardim? E outra vez Pedro disse que não. E no mesmo instante o galo cantou. Gente, essa questão do galo cantou é estranho ler só no Evangelho de João, porque tem um contexto. Salvo engano, Mateus 26, que vocês vão ler, então não deixem de ler, tá, gente? Depois que acabar esse estudo do capítulo 18, vão lá ler Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. Mas no Mateus 26, Pedro fala, Jesus, eu nunca vou te abandonar, eu sempre vou estar do seu lado. Aí Jesus fala assim, Pedro, eu vou te contar uma coisa, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então isso tinha sido dito por Jesus antes dessa cena, né? Não está relatado que Jesus falou isso para Pedro no Evangelho de João, mas no Evangelho de Mateus mostra essa fala de Jesus com Pedro. Por isso que eu estou insistindo para vocês lerem também esses capítulos dos outros evangelhos, que vai ter mais detalhes que vai complementar com a nossa leitura. Por isso que aqui está falando que o galo cantou nesse instante. Porque a hora que o galo canta, Pedro entendeu, nossa, bem que Jesus falou que eu estou dizendo que eu sou tão fiel a ele, mas aí estou aqui negando ele por medo de ser pego também, né? Versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Então, gente, vamos recapitular. Ele ceia com os discípulos, né? Ele faz a última ceia com os discípulos. Aí ele vai orar no Getsemane, leva os discípulos para lá. Aí Judas, junto com o guarda, mostra quem é Jesus. No Evangelho de João também não mostra que ele beija Jesus, porque esse era o sinal que ele combinou com o guarda. Eles falam assim pro guarda, também tá nos outros evangelhos, tá? Mas já tô adiantando para vocês. Ele fala assim pro guarda, aquele que eu beijar é Jesus. Então, na hora que ele chega e vê Jesus, ele vai lá e dá um beijo. E Jesus fala que é o beijo da traição, né? Então, é legal vocês lerem isso. Então, nesse momento do Getsemane, ele é mandado para a casa de Caifás. E aí Jesus passa a madrugada sendo interrogado, porque aqui no 28 fala que depois levaram da casa de Caifás para o palácio do governador e que já era de manhã cedo. Então ele passou a madrugada acordada, né? Sendo interrogado. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles. Gente, na religião judaica, eu não sei como que é hoje, mas antigamente eles não podiam nem entrar na casa de outra pessoa que não fosse judeu, porque eles entendiam que eles eram um povo santo, que eles eram um povo separado por Deus, e que eles não podiam nem ter contato próximo que eles se contaminariam se ele entrasse com outros povos, tá? Ficasse perto de outros povos. Então, eles levaram Jesus para a casa do governador, que era romano, que ele não era religioso, não era da religião judaica, mas Roma era que tinha o poder político de punir e crucificar, né? Então, assim, os judeus não quiseram fazer isso, mas falaram, vão entregar pro governador e vamos
vamos acender o parquinho aqui, vamos pôr fogo no negócio para ver se a gente convence o governador a crucificar Jesus. Esse que era o objetivo, mas eles nem entraram na casa do governador porque eles queriam continuar puro, né? Conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa, porque se eles não tivessem puros, né, para a lei da época, eles não poderiam cear a Páscoa. 29. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Eles responderam: o senhor acha que nós lhe entregaríamos esse homem se ele não tivesse cometido algum crime? Ao que judeus respondem para o governador, né? Aí Pilatos disse: levem este homem e julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Pilatos já estava falando: bom, se ele fez alguma coisa diante da lei de vocês, vocês julgam pela lei de vocês religiosa, porque a lei romana ela não era religiosa, né? Era uma lei civil da época. Então eles responderam: nós não temos o direito de matar ninguém. Por que eles falaram isso, gente? Porque um dos 10 mandamentos da tábua de Moisés era: não matarás. Então eles não podiam fazer isso. Mas dentro do coração deles, lembra, tem um capítulo que Jesus fala com eles sobre isso. Vocês pensam que vocês têm um pai, que o pai de vocês é Deus, mas o coração de vocês está cheio de ódio, cheio de desejo de me matar. E realmente esse era o desejo, mas religiosamente eles não podiam pôr a mão em Jesus, né? Mas dentro do coração deles queriam a morte de Jesus, estavam articulando para que isso acontecesse. Então ele fala: nós não temos o direito de matar ninguém. 32. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como iria morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é rei dos judeus? Jesus respondeu: essa pergunta é do Senhor mesmo, ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e o chefe do sacerdote é que te entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu, olha o que Jesus responde para ele: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é desse mundo. Então você é rei? Porque ele está falando de um reino, né? Quem tem um reino é rei. Então Pilatos pergunta: então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar a verdade que eu nasci e vim ao mundo. Então, gente, Jesus, ele se cansa de falar que tudo que sai da boca dele é verdade. Então, assim, não tem como uma pessoa falar que crê em Jesus, mas não ler as escrituras para ver tudo que Jesus fala e reafirmar: não, se Jesus está falando é a verdade, né? Porque tem 3 opções para Jesus: ou ele realmente é Deus e tudo que ele falou é verdade, sobre o reino que virá, sobre tudo que a gente vai passar, ou tudo é verdade. Ou ele era um grande de um mentiroso e tudo que ele falava era mentira, ou ele era um grande de um louco, né? Ele pirava, achava que era alguém importante e ficava mentindo. Então, os seres humanos só têm essas 3 opções para Jesus: ou crer nele como uma pessoa que falou a verdade, e se você é essa pessoa que crê que ele falou a verdade, então leia e releia a Bíblia para ver tudo que saiu da boca de Jesus. Porque se é verdade tudo que ele falou, a gente tem que observar para entender se nós estamos caminhando com Jesus ou não, né? Então ele fala que ele nasceu e veio ao mundo para falar a verdade. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: não vejo nenhum motivo para condenar esse homem, mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês esse rei dos judeus? Então, assim, Pilatos conversou com Jesus, não viu nada demais para crucificar ele, e falou: gente, por que ele falou isso com o povo? Porque vocês... não, eu não lembro se foi no Evangelho de João. Bom, se não foi, vai ter um outro evangelho, mas pode ser que tenha sido em João, sim. Quando ele entrou em Jerusalém antes da Páscoa, porque na Páscoa todos os judeus de toda a região tinha que obrigatoriamente passar a Páscoa em Jerusalém. Então vinha multidões de todos os lugares. E no dia que Jesus, sendo judeu, entrou em Jerusalém para comemorar a Páscoa, ele foi aplaudido com folhas de ramos e todo mundo com a folha... Não sei se vocês sabem, né? Tem uma festa conhecida que é a festa de Ramos e ela é comemorada nesse tempo. Jesus entrando em Jerusalém e aquela multidão: Jesus, o nosso rei, balançava as plantas, né? Comemorando ele. Então Pilatos está falando assim: o povo que está aqui,
vocês que estavam comemorando, né, algumas horas atrás, que Jesus é o rei de vocês, eu posso liberar um prisioneiro, vocês querem que eu libere ele? Só que olha, esse mesmo povo que aclamou Jesus, Jesus, você é o rei, nessa hora que viu Jesus sendo injustiçado, olha o que o povo grita. Não, ele não, nós queremos que solte Barrabás. Acontece que Barrabás era um criminoso. Gente, pensa a situação. Barrabás, criminoso. Minutos atrás, Jesus sendo aclamado, as pessoas falando, Jesus, eu te amo. E nessa hora que ele é pego, todo mundo some. E tem uma passagem muito interessante na Bíblia que fala, salvo engano, é quando fala da nossa semente, da semente e dos terrenos, os tipos de terrenos que nós somos, né? Então, um dos terrenos é quando a perseguição por causa da palavra vem, então assim, você é um crente, você é isso, você é aquilo, ou realmente tem uma perseguição espiritual quanto à nossa vida, que é comum, a pessoa foge. E isso não é novidade, porque isso aconteceu desde esse momento. Aquela multidão que aclamava Jesus, que pedia milagres, que ficava o tempo todo do lado dele, nesse momento pede para soltar o maior criminoso da época, que era Barrabás. Então, gente, é muita semelhança, né? Eu amo a Bíblia porque as histórias se repetem. Muito do que aconteceu lá a gente continua vendo acontecer hoje, né? Eu vejo tantas pessoas que começam a caminhar com Cristo com empolgação, entender a palavra, se apaixonar por Jesus, recebe do Espírito Santo, tem revelações, começa a ter comunhão, começa a ter novas visões de vida, né? Sai da depressão, começa a viver um estilo de vida, só que de repente, por causa de alguma perseguição ou alguma coisa que incomodou, ela simplesmente larga Jesus, né? Espero que você não seja uma dessas e eu espero que a cada estudo que a gente tem aqui, você tenha mais vontade de estar próximo dele e não longe, tá bom? Então nós encerramos aqui o capítulo 18, ele foi um pouquinho mais curto, só que eu trouxe bastante informações. Aproveita esse período para ler Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. Comente aí se vocês conseguiram ler e se ficou ainda mais claro com a leitura dos outros evangelhos dessa cena, tá bom? E aí no capítulo 19 nós vamos continuar. Um abraço, Deus abençoe vocês, viu?